Gostaria que você abrisse a Bíblia em Josué. Josué capítulo 7, versículo 1. Ficou melhor a visibilidade lá atrás, para quem está lá atrás, Diogo. Para ti que está aí na última fileira, melhorou bastante, né? Que bom, graças a Deus. Natália, querida, que bom te ver. Que bom te ver, Natália. Deus te abençoe. Josué capítulo 7, versículo 1. Quem já abriu diz amém. Amém. Quem não abriu diz me ajuda. Ninguém quis pedir ajuda aí, mas eu vi que tem irmãos Osório. Não conseguiu. É Antigo Testamento, Josué, irmão Osório. É o óculos, né? Depois do Pentateuco. Diz assim o texto: mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebraim e os feriram na descida. E diante disso o povo desanimou-se completamente. Senhor, eu te peço que nessa manhã tu possas revelar a tua palavra a nós, porque a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como disse o salmista. E Senhor, que essa palavra possa iluminar o nosso caminho a ponto de nos ajudar, Senhor, a identificar qualquer tipo de obstáculo, que não venhamos, ó Pai, caminhar no escuro, mas através da tua palavra nessa manhã que haja revelação, que haja direção e entendimento conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu creio que eu vou ser bem objetivo hoje. O contexto dessa passagem é bem claro. O povo de Israel estava escravo no Egito 400 anos. Depois desse tempo de escravidão, o povo de Israel, através de Moisés, depois das 10 pragas, o povo de Israel peregrina durante 40 anos no deserto. E chegam no Monte Nebo, onde Moisés avista a terra prometida. Mas porque ele havia desobedecido ao Senhor, entristecido ao Senhor, ele é impedido de entrar na terra prometida, assim como todo o povo de Israel desagradou ao Senhor, a não ser Josué e Calebe. E Josué é sucessor de Moisés, então Josué assume a liderança do povo ao entrarem na terra prometida. E esse cenário, essa história
para aqueles que são mais novos, acontece. Quando você lê o livro de Josué, nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Depois Deuteronômio, 5 livros do Pentateuco. 5 livros escritos por Moisés. Durante esse tempo, falando da origem de todas as coisas, falando do êxodo do povo, falando das leis, falando dos censos do povo em Números e falando de um resumo final do ministério e da vida e do ponto de vista de Moisés acerca de toda a peregrinação e a chegada até a terra prometida. Um livro que eu gostaria de fazer ele como nós estamos fazendo Coríntios, como nós já fizemos Filipenses, Tiago e fomos até o capítulo 7 de Romanos. Gostaria muito de fazer como o primeiro livro de mensagens sequenciais do Antigo Testamento, Deuteronômio, porque é o livro mais citado no Novo Testamento. E as 3 citações de Jesus lá no deserto, contra as tentações do diabo no deserto, foram retiradas de Deuteronômio, que Jesus sabia de cor, que tinha em mente porque foi educado na lei do povo judeu. E depois disso nós vemos o povo na margem da terra prometida, e daí para frente o povo conquista a terra prometida na liderança de Josué. E a primeira conquista eles passam através do Rio Jordão, mais ou menos de uma forma parecida como o povo atravessou o Mar Vermelho. Então se você lê a Bíblia aqui, o mar se abriu, na verdade se abriu, o povo passou e atravessou mar e rio mais de uma ocasião. Não é que está se repetindo como nos evangelhos, por mais que algumas histórias citadas por Moisés num livro possam se repetir em outro, mas aqui está falando do Jordão. O povo atravessa sobre o Jordão, não caminha por sobre as águas, mas atravessa através do Jordão. E depois o povo conquista uma cidade chamada Jericó. Quantos conhecem aquele louvor das antigas? Que o Carlinhos também vai saber. O pai dele deve ter pedido para ele cantar O pastor Carlos foi vocalista de banda. Quantos acreditam nisso? Isso é um milagre. Pastor Vanderlei também foi ministro de louvor dessa igreja. Vários anos, diz ele. O Senhor faz milagres. E o louvor era assim: vem com Josué. Moisés não. Vem com Jonas, não. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Se você não cantou é porque você é novo convertido. Se você tem mais de 10 anos de conversão, você lembra dessa, mas pesquisa lá no YouTube ou qualquer aplicativo de louvores ou de música. Vem com Josué lutar em Jericó. A gente fazia coreografia. E as muralhas, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Criativo, né? E o povo de Israel tem uma vitória tremenda em Jericó. Se você vê ali Josué capítulo 6, você vai ver que no versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Eu gosto da versão NVT aqui no início, que diz assim: os portões de Jericó
estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e ninguém podia entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. E a verdade é que o Senhor deu nas mãos do povo de Israel a primeira cidade a ser conquistada da terra prometida, que é a cidade de Jericó. Até os dias de hoje, você vai até Israel e você encontra a cidade mais antiga do mundo. Arqueologicamente é conhecida como a cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. É a cidade também que Jesus encontra Zaqueu, e essa é a coisa mais brilhante de ir para Israel, que você vai para a mesma localidade, tem 4, 5 ou 6 histórias bíblicas que se cruzam. Então, se você vai trazer uma meditação em algum lugar, você vai poder escolher qual texto bíblico que você vai usar, porque no mesmo lugar é tanta riqueza de história e acontecimento que ministram a nossa vida, que é precioso demais. E lá está Jericó, uma cidade com muralhas, hermeticamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía, mas aprove ao Senhor dar essa cidade, entregar essa cidade na mão do povo de Israel. E o povo de Israel, na primeira conquista da terra prometida, o Senhor dá uma instrução clara, que eles marchassem durante 7 dias ao redor da cidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês: quantas vezes o povo marchou ao redor da cidade de Jericó? Quantas? 7 vezes. Quantos acham que foram 7 vezes? Levanta a mão, sem medo de ser feliz aí. Quantos acham que foram 6 vezes? Quantos acham que foram mais do que 7? Pelos meus cálculos, o povo deu 13 voltas marchando ao redor da cidade. Porque eles marcharam durante 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia o Senhor mandou eles marchar 7 vezes. E depois que terminaram a 7ª volta, eles soaram trombeta, começaram a gritar, e algum efeito sobrenatural da parte de Deus aconteceu, que aquelas muralhas vieram ao chão. E o povo ficou muito feliz com essa conquista milagrosa. Só salvaram Raabe, a prostituta, que havia acolhido os espias de Israel, e a sua família e todos os que estivessem dentro da casa. E no texto seguinte, ali a partir do versículo 2, Josué envia de Jericó alguns dos seus homens para espionar a cidade de Ai, uma cidade bem menor, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. E Josué, como líder do povo, substituto de Moisés, o general do exército do povo de Israel, muito prudente, ele diz: quando voltarem, ou melhor, quando eles voltaram, os espias, eles disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens. O povo, João, está autoconfiante, está feliz. A gente está com Deus, a gente está grandão, cara, vai dar certo, vamos exterminar esse povo, vamos conquistar cidade após cidade. E os espias já voltaram com o peito estufado, dizendo: agora a gente vai conquistar Ai. Se a gente conquistou Jericó, que era muito mais fortificada, um povo muito maior, muito mais conhecido, nós conquistamos assim 7 dias. Os espias disseram: é tranquilo, Josué, fique em paz, envia 2 ou 3 mil homens, que somente 2 ou 3 mil homens. Josué, como era um general precavido, ele enviou 3 mil e não 2 mil homens. Uma vez que eles são tão poucos, nem canse todo o povo. Versículo 4, portanto subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros. Mas esses homens fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras,
E os soldados e os homens dessa pequena cidade de Ai, que seria facilmente vencida com 2 ou 3 mil homens, conseguem matar 36 soldados do povo de Israel, e os outros fugiram. E com isso o povo que estava feliz, muito confiante, se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Na segunda batalha o povo perde vergonhosamente. Uma batalha contra um povo pequeno. Aquela frustração toma conta de toda a nação de Israel. E talvez uma pergunta ficasse dentro do povo: o que aconteceu? O que deu de errado? Onde nós erramos? Qual estratégia militar que nós fizemos errada? O texto diz, o que eu acabei de ler: diante disso o povo desanimou-se completamente. Do original da versão do hebraico é como se o autor estivesse dizendo assim: o coração do povo se derreteu, o coração dos líderes se derreteu. Quando eles sentiam, ou quando eles sentiram que o apoio de Deus, Léo, que a garantia da vitória de Deus sobre o povo havia sido retirada. E a derrota naquela batalha ajuda os líderes e o povo a perceberem que eles eram muito dependentes da poderosa mão de Deus, que nem em maioria, sem Deus eles teriam condição de vencer. Um povo que passou 40 anos no deserto. Um povo que a geração dos soldados não sabiam guerrear, não sabiam enfrentar guerras. Um povo que era inexperiente. Um povo que se estava vencendo era por causa da mão do Senhor. E aqui Josué pôde perceber o quanto ele era dependente do Senhor. E o versículo 6 diz assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo a cabeça de terra, e ali permaneceu à tarde, buscou a face do Senhor o dia todo. E Josué então diz ao Senhor: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Tu nos fez entrar na terra prometida para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes nos contentaríamos em continuar do outro lado do Jordão. O que eu posso dizer agora, Senhor? Eu estou parafraseando um pouco o texto bíblico. Agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos, os cananeus, e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. O que tu vais fazer, Senhor, com o teu grande nome? O teu nome vai ser envergonhado diante das nações, porque o teu povo foi derrotado dentro da terra que tu prometeu dar para o teu povo. O coração dos judeus, como diz a expressão, se derreteu. José e os anciãos passaram todo o dia em oração diante da arca. E Josué até titubeou, pensando em voltar. Senhor, será que não é melhor que a gente fique do outro lado do Jordão, lá onde ficou Moisés? Não tem necessidade de entrarmos na terra prometida. Nós nos contentamos com a herança do outro lado. Alguns autores dizem que Josué estava mais preocupado com a glória de Deus do que com realmente o problema que havia acontecido. Eu realmente, lendo o texto, eu não identifico isso. Ele usa essa expressão que é muito usada por Moisés. Certamente ele escutou Moisés orar, e ele usa o mesmo princípio de oração, que não deixa de ser
uma marca verdadeira de espiritualidade dos homens de Deus. Mas o Senhor disse a Josué: Josué, se levanta, por que você está aí prostrado? Assim como o segredo da primeira grande vitória não foi o poder bélico ou a capacidade tática, na segunda batalha, o motivo da grande derrota não foi um erro de estratégia militar, nem qualquer outra causa. Diga assim comigo: foi um problema de santidade. Isso me fez pensar esses dias lendo o texto de Josué, quando o Senhor, Graça e André, me fez parar nesse texto e ficar pensando sobre ele. O povo não errou porque era fraco, o povo não errou porque não tinha espada afiada, o povo não perdeu, Ana Paula, a batalha porque entraram pelo lado errado da cidade. O problema do povo não foi estratégia militar, não foi quantidade de soldado, nem inexperiência. O problema do povo foi de cunho de conduta moral, espiritual. Isso fala muito comigo nessa manhã, isso fala muito conosco nesse tempo de ceia. Isso deve falar muito ao coração da igreja nesse ano, que o Senhor tem nos convidado desde o início do ano para tirarmos as sandálias dos nossos pés, porque o lugar que nós pisamos é santo, Renato. E o Senhor tem me inquietado o ano todo dizendo a seguinte frase: Olavo, eu estou mais preocupado com a tua vida do que com o teu ministério. Nós temos diante de nós mais um mês, para colocar em dia algumas coisas que o Senhor nos recomendou no início do ano, que são áreas da nossa vida que pode ser que estejam rendidas a uma concessão de uma vida meia boca. E eu acredito que esse texto, essa verdade tem muito a nos ensinar nessa manhã. O problema da falência do povo nessa guerra, nessa batalha, não foi de cunho de estratégia militar, a ponto de o Senhor, não tem dúvida que em qualquer desafio ou problema da nossa vida, a melhor coisa que nós temos a fazer é dedicar tempo em oração, e aqui Josué está mais do que certo em se curvar diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Tu quer envergonhar o teu povo, e tu vai envergonhar o teu nome, nos deixasse do outro lado. Assertiva a palavra de Josué, a atitude de Josué, de humilhação, mas Deus cobra Josué e diz assim: Josué, te levanta. Isso aqui soa para mim como até uma exortação. Por que tu está aí prostrado? Por que tu está aí orando? Talvez como em algum momento da nossa vida que a gente está com as mãos erguidas e o Senhor diz: baixa a mão. Primeiro vai consertar uma coisa que tu sabe que precisa consertar, e depois volta a oferecer o sacrifício ao Senhor. E me soa, pelo menos o texto bíblico, a advertência do Senhor a Josué, dizendo: Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? E o versículo 11 diz: Israel pecou. Uau! Tão simples como uma regra de matemática. Israel pecou, e Deus deu um passo atrás, ele disse: então vão na força de vocês. E o Senhor só diz assim para Josué: Josué, a atitude nessa hora correta é vocês investigarem o pecado do povo e consertarem a falta de santidade no meio da congregação de Israel. Então eu serei com vocês novamente, e vocês terão vitória, porque a vitória de vocês não depende do braço, mas depende da força do Senhor. Independente do mal que os ímpios ao redor da igreja, ao redor do povo de Israel, pudessem pensar, dizer ou fazer, Deus insistia para que o seu povo, o povo escolhido, a raça eleita, o sacerdócio real não pecasse.
Eu quero dizer para você que o projeto de Deus para a sua vida não é que você peque menos, é que você não peque. Não se contente com pecado na sua vida, nem de pensamento. Eu não estou dizendo saia daqui inconformado, não, porque nós vamos pecar. Ninguém que se converte deixa de pecar absolutamente. Por quê? Porque não, ainda estamos nesse corpo corruptível. Mas o projeto de Deus para a sua vida não é que você se contente com o pecado. O projeto e o desejo de Deus para a sua vida é que você não peque. Não é só que você peque menos. O sonho de Deus para a sua vida é que você viva em santidade. Mas pastor, nós vivemos no meio de um povo pagão. É muito difícil viver em santidade, irmão. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para qualquer um. Mas eu acredito no poder da graça de Deus. O poder que o apóstolo Paulo pregou lá em Corinto, numa cidade absolutamente, completamente promíscua. Ele disse: eu creio no poder do Evangelho. Eu creio, irmãos, no poder do Evangelho. Se eu não cresce, eu acho que eu nem estaria aqui. Eu acho que eu sou resultado, não pela minha força. Nós estamos de pé, somos resultados, Denilson, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque a Bíblia diz que toda dádiva e dom perfeito vem do alto. E talvez aqui o Senhor estava dando um recado para a geração de Israel. Essa geração deve se lembrar que simplesmente ter o nome do Deus de Israel nunca foi uma garantia de proteção divina. Se o coração estivesse longe do Senhor, não se deveria esperar por sua bênção. E aqui nós temos uma aplicação muito prática para fazer. Não serve nada você colocar um adesivo cristão de peixe atrás do seu carro, se você tomar uma decisão de viver uma vida em pecado. Porque esse adesivo vai estar entrando em motel, esse adesivo vai estar passando sinal vermelho, esse adesivo vai estar infringindo as leis de trânsito, esse adesivo vai buzinar, ficar impaciente, vai baixar a janela e gritar com uma pessoa que passou na sua frente. Depois você sai dali cheio de raiva, acelera o carro e o que a pessoa vê por último é Jesus Cristo, é o dono. Irmão, carregar o nome de Jesus não é sinal ou sinônimo ou garantia de blindagem. Eu acho que é isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Ele disse: olha, não se fiem, porque vocês são o meu povo, que vocês não precisam fazer nada. Não é assim. Pelo contrário, porque vocês são meu povo, vivam de uma forma digna em relação ao nome, ao meu nome, e eu vou ser com vocês. Se o coração estivesse longe do Senhor, ninguém do povo de Deus deveria esperar a sua bênção. Deus não está interessado em que o seu grande nome tenha um apoio apenas superficial. Aqueles que seriam conhecidos como seu povo não deveriam praticar o pecado dos ímpios. Qualquer programa de vida que se aproximasse da pecaminosidade seria uma afronta a Deus. E Josué descobriu que Deus não se esquecera do seu povo, porque Josué bate no peito e diz: Senhor, tu esqueceu do teu povo. Eu acho que Deus diz assim para Josué: Josué, levanta, cara. Deu, obrigado, escutei. Limpa aí a terra. Escuta aqui o que eu vou te dizer. Sabe qual é o problema? O povo pecou. Não foi eu que me esqueci do povo, foi o povo que esqueceu de mim. Israel havia pecado, Israel havia quebrado o concerto,
Israel desobedeceu, Israel roubou, apropriou-se indevidamente e ocultou aquilo que não lhe pertencia. O povo que fizesse tais coisas não poderia subsistir perante os seus inimigos. Aqueles que persistissem em tais práticas não poderiam jamais ter Deus consigo. Josué precisou reconhecer que não tinha base para duvidar da fidelidade do Senhor. Josué deveria ser sábio e procurar a causa daquela calamidade entre o seu próprio povo. E essa palavra ressoou nos meus ouvidos quando eu orava aqui numa dessas manhãs, algumas semanas atrás. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Talvez o texto está nos mostrando nesse versículo que não era ocasião para orar, mas sim para obedecer os mandamentos de Deus. Israel pecou e violou a aliança. E no estado de desobediência, a nação, o povo estava sujeito à destruição, como as nações ao redor dela. E em desobediência a Deus, o povo não podia receber suas bênçãos. Assim o santo Deus não podia ser com eles, se não se purificasse. O versículo 10, a continuação segue. Se você puder acompanhar aí comigo, você vai me ajudar. Segunda parte do versículo 10 diz assim: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Eu creio, irmãos, que essa manhã é uma boa oportunidade que o Senhor está nos dando para fazer uma avaliação do nosso coração, investigar e ver se há em nós algum tipo de sentimento, pensamento ou atitude que precisa ser retirada da nossa vida definitivamente. Às vezes a gente se surpreende, irmãos que caminham na igreja há muito tempo, daqui a pouco estoura um problemão grave. A gente começa a aconselhar uma família, uma pessoa que estava numa área de pecado deliberado na vida já há muitos anos. E a pergunta que eu faço, pastor Giovanni, é a seguinte: onde é que estava esse irmão culto após culto, escutando a mensagem e o coração endurecido? E o Espírito Santo não penetrou aquele coração. Eu realmente fico inquieto, dizendo: Senhor, um dia depois de uma ministração eu dobrei os meus joelhos no dia seguinte aqui e disse: Senhor, tem algum erro na mensagem? Está havendo algum equívoco, João, na mensagem que está sendo pregada? Que às vezes pode ser que tenham irmãos no nosso meio que escutem a mensagem todo domingo, estão praticando pecados deliberados na vida e acham que está tudo bem. Pecados de infidelidade conjugal, pornografia, homossexualidade, tomam aquilo que não é seu, blasfemam contra o nome do Senhor, enfim, são desleais e injustos, fazem coisas indecentes e vivem uma vida cristã como se tivesse tudo bem. E deixa eu explicar uma questão para você que você precisa entender, senão é muito difícil entender esses textos. Mas pastor, está difícil para eu entender, porque no encontro com Deus a gente vê que a cruz de Cristo perdoa a gente dos nossos pecados. Sim, à medida que nós estamos na cruz de Cristo, e quando a gente peca, a gente volta para a cruz de Cristo e se arrepende.
e diz: Senhor, eu cometi um pecado grave. Agora eu vou comer do pão e beber do cálice do Senhor. E eu não posso comer do pão e do cálice do Senhor sem me arrepender desse pecado, porque o problema não é o pecado, o problema é o pecado escondido e não confessado. É aquele pecado que permanece em nós, e a gente quer encontrar lugar para ele na nossa vida, tentando nos acomodar na graça de Deus. A graça jamais acomoda pecado. Eu não consigo entender isso nas Sagradas Escrituras, que a graça se contenta ou se conforma com uma vida de pecado, pastor Vanderlei. Jamais. O perdão de Deus cobre uma multidão de pecados. O maior dos pecadores pode chegar diante do Senhor e confiar no perdão de Jesus, se ele estiver arrependido. O pior dos assassinos, o pior dos criminosos, o maior dos traficantes, ele pode encontrar graça e perdão profundo diante do Senhor. E por mais que a sua pena aqui na terra tenha que ser cumprida, seja ela perpétua, seja ela por 30 anos, ou dependendo do país, seja a pena de morte, pode ser que Deus não o livre, mas diante do Senhor, se ele encontrar o perdão e a graça de Deus, se arrepender dos seus pecados, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não para aqueles que querem resolver, tomar uma decisão de viver uma vida de pecado irreligiosa. Daí o que eu vou dizer para você? Essa manhã é uma manhã de conserto. Essa manhã é uma manhã de olharmos para dentro da gente e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Deixa eu te dizer uma coisa, não pensa você que o seu pecado tem só a ver com você. Nós não vamos seguir adiante nesse texto, porque o final dele é até duro demais. Eu posso resumir ele para você. O povo acabou descobrindo quem é que havia pecado, e era Acã que pecou, desobedeceu a palavra do Senhor. Quando eles conquistaram a cidade anterior, o Senhor disse: não poupem ninguém e não fiquem com nada da cidade. E o pecado de Acã não foi somente um pecado de roubo ou de ganância, mas foi um pecado de desobediência deliberada, de escutar uma ordem clara por parte de Deus. E há um significado muito profundo por trás dessa ordem, sobre a história de Jericó, com a história do povo de Israel, que nós não vamos entrar fundo nisso. Mas há uma desobediência profunda, deliberada, no coração de Acã, e não só dele, de toda a sua família, uma desobediência de um grupo que afeta a nação inteira. 36 homens morreram por causa do pecado de uma família. Isso faz eu pensar que pode ser que o meu pecado prejudique a minha casa inteira. Ah, mas só tem a ver comigo. Irmãos, o que a gente vê acontecer nos lares, nas casas, de famílias destruídas completamente por causa de o pecado de um. Ah, mas nunca tem a ver só com um. Às vezes tem, irmão. Tem mulheres santas que têm a sua família destruída por causa de pecado de um homem carnal, um homem ímpio, um homem irresponsável. O inverso é verdadeiro. Homens que nunca quiseram instituir outra família, quiseram casar uma vez só na vida, mas as suas esposas tomaram um caminho de infidelidade, de imoralidade, de carnalidade, e abandonaram aquela união santa. E às vezes a gente recolhe, pastor Alvino, homens que diziam assim: pastor, eu não casei para isso. A gente tem que dizer: mas querido, fica firme, porque o Senhor é contigo, Ele não vai te desamparar, Ele conhece teu coração, e Ele vai ser contigo. O pecado de um pode destruir uma família inteira, o pecado de poucos pode destruir uma nação ou uma igreja.
E aqui o que o Senhor está dizendo nesse texto é muito claro, porque o Senhor está deixando uma marca para o povo que eu falei um pouco antes. Independente do mal da idolatria que o povo de Israel enfrentaria ou se depararia nas outras cidades da terra prometida, o povo precisaria aprender que precisaria se revestir de uma couraça antisséptica, de uma couraça de não se contaminar com os pecados, assim como a palavra diz no Novo Testamento: não se conformem com o mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Pode ser sim, primeira vez, esse é um adágio muito comum, mas a primeira vez que eu escutei ele foi do pastor Adalto, sobre aquela dúvida se existe ou não extraterrestre. E ele disse: existe sim, porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Se a gente não é desse mundo, a gente é extraterrestre. Então, se você às vezes no trabalho parece, depois que você se converteu, meio estranho, não se preocupa, você é um extraterrestre. Você não é desse mundo. Ah, pastor, mas se eu viver a vida que a Bíblia me recomenda, eu vou estar totalmente fora do padrão do mundo. Mas esse sempre foi o projeto do Senhor. Que o seu povo fosse um povo estrangeiro, que o seu povo fosse um povo separado, escolhido e santo. 1 Pedro diz assim, de uma forma tão clara, capítulo 1, versículo 13: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo: sejam santos. Irmão, não te conforma com uma vida mais ou menos. Deus tem uma vida de santidade para ti mesmo. Sabe aquele alvo de vida que você almeja ter como crente? Deus já te colocou nesse patamar. Deus já te declarou antes de você chegar. Ele já te declarou justo. Ele já te declarou santo. E Ele já te deu a graça para você viver em santidade. Ninguém peca porque foi incontrolável o pecado. Não, a gente peca porque a gente vai caminhando para o pecado. Daí a pessoa diz: não, pastor, tu não conhece a minha vida, eu não conheço a sua vida, mas conheço a palavra. E a palavra diz que a tentação nunca é maior do que aquilo que a gente possa suportar. Nunca. Se você fala más palavras, passa o dia todo permitindo que a sua boca seja um lugar de ódio, um lugar de palavras sujas, eu tenho certeza que se o Espírito está em você, antes de você falar, o Espírito vai lhe alertar. E você só vai falar se você quiser. Você vai ter que decidir pecar. Diferente da pessoa sem Deus, que a pessoa sem Deus, ela não decide pecar, ela é escrava do pecado. A pessoa com Deus, para pecar, ela precisa decidir tomar uma decisão de pecar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que existe uma forma mais santa de viver que Deus preparou para você e para mim. E que Deus está preparando a igreja para vivermos assim, para que nós tenhamos a vitória que o Senhor tem prometido a dar sobre a igreja do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9. Abra aí comigo, eu quero encerrar com esse texto. Eu acho que você está percebendo que essa palavra está fora da série de ministrações. Nós até o final do ano vamos concluir 1 Coríntios capítulo 9, e ano que vem nós seguimos, depois dos 12 dias de clamor. Domingo passado o pastor Vanderlei fala
de algo do Senhor acerca das coisas novas que o Senhor há de fazer. E eu não tenho dúvida que o que o Senhor está nos dizendo é que, para que nós venhamos beber desse rio e viver do novo de Deus, nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. Nós precisamos deixar os velhos hábitos para trás. Nós precisamos deixar as velhas condutas para trás. Nós precisamos deixar as velhas reações para trás. Isso não faz parte do novo homem. Isso não faz parte da nova mulher que você é em Cristo Jesus. Não faz mais parte. Esses papinhos assim meio... essas brincadeiras de duplo sentido não faz mais parte de você. Cai fora. Versículo 9 de 1 João capítulo 1 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a igreja foi reformada, há 500 anos atrás, por Lutero, por Calvino, graças a Deus, a igreja de Cristo deixou para trás um monte de coisa que a igreja católica apostólica romana veio agregando na igreja de Cristo. Idolatria, entre outras coisas. E há 500 anos atrás foi feito aquilo que se chama de reforma, e depois porque os reformadores protestavam contra algumas coisas da igreja católica, acabou sendo chamada de reforma protestante. Mas nesse movimento a igreja abandonou uma prática muito comum da igreja primitiva, Tati, que era a confissão. As pessoas tinham o hábito de confessar. E hoje a gente perdeu esse hábito na igreja evangélica. Esses dias eu estava numa reunião de pastores e falando sobre a solidão ministerial, os pastores falando sobre isso, a dificuldade de... a gente que está sempre investido da autoridade de escutar e do ofício de escutar as pessoas. Como é difícil encontrar alguém que possa escutar o pastor. Na igreja local não é recomendável, né, que um pastor abra o seu coração para uma ovelha. Mas o pastor precisa encontrar outro pastor, que ele possa abrir o seu coração, para que nós possamos pastorear uns aos outros. Mas aí nós falávamos sobre essa dificuldade, e um pastor disse que tinha um amigo pastor do interior, que tinha um conselho de pastores muito inexpressivo na cidade. Ele não tinha outros pastores que ele conhecia, que ele pudesse abrir o seu coração. E um dia ele estava com o coração tão apertado acerca de uma confissão que ele precisava fazer. Ele entrou numa igreja católica, foi no confessionário e confessou para o padre. E confessou. Foi lá, confessou, saiu feliz da vida, disse, bom, pus para fora, eu precisava abrir isso na minha vida. Irmãos, eu acho de verdade que nós precisamos disso. A palavra diz que, o apóstolo Pedro deixa bem claro, se confessarmos os nossos pecados. E tem pecado que a gente confessa diante do Senhor, mas tem pecado que a gente precisa chamar alguém para dizer, cara, me ajuda aqui, deixa eu pôr luz nesse negócio. Não está dando. Essa área da minha vida está muito difícil. A gente confessa a primeira vez, confessa a segunda, na terceira a gente já fica com vergonha, mas vai lá e confessa de novo. E começar a colocar luz nas coisas da nossa vida é um caminho de graça de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. E o texto bíblico diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão, Rodrigo, é um ato de arrependimento, já é um ato de arrependimento. Tem gente que só confessa quando é descoberto. Deixa eu dizer uma coisa para você, não pense que é possível se esconder do Senhor, não tem como. Essa é a tática do pecado na vida do crente.
Primeiro ele começa a se desculpar, depois ele começa a esconder. Não, porque a culpa não é minha. Não, porque tu vê, pastor, é muito difícil. O pastor não sabe o que eu vivo. No meio que eu vivo, é difícil. Daí o crente começa a dar desculpa. Assim como aquele garçom um dia foi servir o prato, e a mulher disse: senhor, tem uma aranha no prato. Ele disse: senhora, é um desenho. E a senhora disse: mas está se mexendo. Ele disse: é um desenho animado. E tem crente, cara, que consegue encontrar desculpa, que tu fica olhando assim e diz: cara, tu acredita no que tu está me dizendo de verdade? E a gente vai dando desculpa para os nossos pecados. Isso já é um sinal de deslize da nossa vida de santificação. O caminho mais rápido para os jovens que estão aqui é a confissão. Para os adultos que estão aqui, para os casados, para os solteiros, para os idosos que estão aqui. O diabo não poupa ninguém. Ninguém. O diabo não poupa ninguém. Acredite no que eu estou lhe dizendo, o diabo não poupa ninguém. Ah, mas é uma irmã séria da igreja. O diabo não poupa ninguém. E o Senhor está falando ao nosso coração, Luciano, ao coração de todos. Davi, o Senhor está falando ao coração de todos. Essa é uma manhã de, daqui a pouco não de muita festa, mas de chegarmos diante do Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum sentimento de inveja, de raiva, de rancor, de insatisfação, de ciúme. Que o Senhor possa nos dar uma oportunidade nessa manhã, de antes de comermos o pão e bebermos o cálice. Rodrigo, essa é uma palavra que é muito difícil a gente ficar citando o nome de pessoas. Eu só cito porque eu estou feliz que eu estou aqui em cima e estou conseguindo ver todo mundo, até quem está lá atrás. Tá, mas não é uma palavra dirigida para ninguém que eu citei aqui de forma alguma. É somente expressão daquilo que o Senhor está colocando no nosso coração nessa manhã. Que o Senhor possa pairar no nosso meio com um espírito de inquietação e de santidade. Porque a vida que o Senhor tem preparada para aqueles que o amam é uma vida maravilhosa, de conquista espiritual. E você poder dizer: Senhor, eu estou feliz, tem muito a melhorar, mas Senhor, Tu está me dando vitória nessa área da minha vida que era tão difícil para mim. Você termina aquele dia dizendo: louvado seja o nome do Senhor, a graça do Senhor é poderosa para me libertar de toda e qualquer amarra do pecado. Não é uma mensagem de lei sobre a sua vida, é uma mensagem de oportunidade, irmão. Há um caminho de arrependimento, há um caminho de confissão, entra por ele, não admite isso na sua vida. O Senhor tem para a sua vida uma vida muito melhor, de santidade, de fluir no Espírito, de parar de ficar lutando nessas mesmas áreas da sua vida. Já 10 anos deu. O Senhor está querendo fazer você subir o degrau. O Senhor está querendo fazer você mergulhar em águas mais profundas. Não te contenta com as migalhas, em nome de Jesus. Esse é um tempo que o Senhor está sarando a igreja. O Senhor está olhando: eu estou mais preocupado com a tua vida do que com o teu ministério, com aquilo que tu faz. Eu estou mais preocupado com aquilo que está debaixo da terra do que com aquilo que se vê. Ah, mas em cima está muito bonito, mas quem sabe o chão por baixo está todo corroído. E só você sabe que quem sabe você está construindo um castelo num lugar sem alicerce nenhum. E o alicerce diz respeito ao caráter. O alicerce diz respeito a uma vida íntegra diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não admito, eu não quero, eu renuncio, eu rejeito. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tu precisa construir na minha vida e na nossa vida, Senhor, esse estandarte ou esse padrão de vida
que precisa ser, Senhor, desejado por todo crente. E, Senhor, eu não me refiro aqui a um novo convertido que, quem sabe, está lutando com algumas áreas da vida ainda, mas logo o Senhor em frente vai ter uma vitória tão grande, tão completa, que os seus amigos, suas amigas, seus parentes, ó Pai, não vão lhe reconhecer pela obra poderosa e transformadora do Espírito na vida desse homem ou dessa mulher. Mas quem sabe o Espírito Santo, ó Pai, nos revela o coração, nos abre o coração para tratar, Senhor, alguma coisa que está debaixo da terra. Ou, Senhor, alguma coisa que, quem sabe, é só entre essa pessoa e Tu, Senhor, e Tu estás nessa manhã poupando, talvez alguém, alguma família de uma vergonha maior. Que haja nessa manhã, Senhor, arrependimento, porque não tem como se esconder do Senhor. O salmista disse: eu vou no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu me esconder na mais profunda caverna, lá o Senhor está. E, Senhor, não tem como se esconder da Tua presença. E, Senhor, o povo de Israel fracassou, não por causa, Senhor, de um problema militar, não por causa de um problema de estratégia, de guerra, não por falta de força física, Senhor, mas para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos da Tua bênção, e só disso. Para que os projetos de Deus, para aquilo que Tu desenhaste sobre a nossa vida, Senhor, se concretizem, nós só precisamos da Tua bênção, nós só precisamos da Tua presença, nós só precisamos criar um lugar na nossa vida que Tu te sinta, Senhor, agradável de ser o primeiro, de ser o santo de Israel, o santo da nossa casa, o santo, Senhor, do nosso lar, o Deus adorado, Senhor, no nosso dia a dia, no carro, na rua, no trabalho, onde nós estivermos sozinhos, de mãos dadas com Teu Espírito, sabendo que Tu estás conosco, Senhor, e nós não vamos Te envergonhar. Por mais que ninguém esteja vendo, Senhor, nós não queremos entristecer o Teu Santo Espírito, porque um preço alto foi pago pela nossa santificação, um preço alto foi pago para que nós pudéssemos, ó Pai, viver sem pecar, viver uma vida, Senhor, santa diante do Senhor, que venhamos acordar cada manhã, Senhor, dispostos a dizer: Senhor, eu não admito nada mais, nada menos do que uma vida santa no dia de hoje, uma vida completamente dedicada nas Tuas mãos, Senhor. Controla o meu temperamento, controla aquelas áreas, ó Pai, difíceis da minha mente, controla os meus impulsos, ó Pai, sejam eles de gula, sejam eles, ó Pai, impulsos físicos ou emocionais. Ó Pai, queremos submeter a nossa carne diante da Tua presença. Queremos nessa manhã esmagar nossa carne, Senhor. Revela, desvenda pecados que, quem sabe, estão guardados e atormentam esse homem há tanto tempo. Essa é uma manhã de libertação, Senhor, para que o Teu Espírito possa declarar vitória sobre essa casa, para que o Teu Espírito possa declarar, Senhor, que a caminhada de conquista da terra prometida pode continuar, mas antes o povo teve que parar em Ai, Senhor, e rever sua conduta, e rever, Senhor, os seus problemas, e rever, ó Pai, a sua prática de desobediência, e rever aquelas coisas que estavam bem escondidas debaixo do tapete, aquelas coisas, ó Pai, que havia uma preocupação da família de Acã. Certamente ele não fez sozinho, mas a família estava envolvida em esconder aquilo que foi roubado. E quem sabe a vida de algumas famílias estão assim, ó Pai, eles estão mais preocupados em esconder, Senhor, algumas coisas. Isso está produzindo, Senhor,
além de uma falta de paz, falta de liberdade no espírito, tem produzido estresse, canseira, tempo dedicado ao Pai de forma errada. Ó Senhor, que paira sobre a igreja nessa manhã. Palavra que pairou, Senhor, sobre Josué: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vai, santifique o povo e diga-lhe: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Senhor, esses daqui a pouco são pontos cegos na nossa vida, mas que um espírito de quebrantamento comece a ocupar o coração, Senhor. Comece a ocupar o nosso coração nessa noite, nessa manhã, para que, se existe alguma coisa que Tu estás, ó Pai, revelando nessa manhã ao nosso coração, que precisa ser retirado, Senhor, da nossa casa, da nossa vida, dos nossos hábitos, que Tu nos dê graça de chegarmos em casa, Senhor, e desconsiderarmos essas coisas. Ó Senhor, eu não quero e nem vou ser específico em nada, Senhor, mas Tu estás falando de uma forma muito específica ao coração de cada um. O Teu Espírito que está fazendo, Senhor, e que faz muito mais do que qualquer pregador pode fazer, Senhor, que é esquadrinhar os corações, está falando, Senhor, com todas as letras, o que cada um de nós precisamos escutar, Senhor, nessa manhã. Porque enquanto, Senhor, nós não retirarmos essas coisas, nós não vamos resistir os inimigos e a vitória não será completa. Ó Senhor, nós temos uma cidade para conquistar, o Senhor tem falado isso nesses dias. E Senhor, se essa palavra é tão profética quanto o desenho do texto da terra prometida, nós estamos só no início de uma grande conquista. Nós só estamos em Jericó, Senhor. Que não venhamos estar contentes com Jericó. Não venhamos ficar cantando por Jericó, Senhor. Porque pode ser que nós conquistamos Jericó e venhamos tombar aí na frente com uma pequena cidade de Ai. Mas Tu tens uma terra prometida para nos dar. Tu tem muito mais para nos dar, Senhor. Tu tem muito mais para derramar sobre essa família. Tu tem muito mais, Senhor, para oferecer nos céus. Tu tem muito mais para dar para a Tua igreja neste lugar, Senhor. E que o Teu Espírito possa nessa manhã nos fazer enxergar isso pelos olhos da fé, Senhor. Para que a vitória seja completa. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém.